sopraste, Senhor, em Gales, como sopraste na Rua Azusa, como sopraste na Índia em 1905, como sopraste em Pensacola, como sopraste, Senhor, no Pentecostes, como sopraste sobre todo aquele sedento. Sopra sobre nós nessa noite, sopra sobre nós essa noite, sopra sobre nós essa noite, porque Ele disse: eu derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. E hoje, nada mais, nada menos do que o nosso profetão, mestre, pastor, amigo, servo, pastor Samuel Batista. Vamos ouvir Jesus na vida dele. Aleluia. Cubra sua cabeça uns instantes. Amado Espírito Santo, mas bem-vindo neste lugar. Deus, bem-vindo neste lugar. O Senhor não deve nada a nós. Tudo que recebemos é por graça, favor que não merecemos. Obrigado pelo privilégio de ter o Senhor no nosso espírito. Obrigado porque o Senhor está aqui. Sopra sobre nós essa noite. Sopra sobre nós essa noite. Não vem que tu cresça, que eu diminua. Espírito Santo, vem. Comunica aquilo que está no teu coração. Tu conheces cada um, cada necessidade, cada anseio, cada expectativa, cada sonho, cada frustração. Tu não és indiferente. Sopra sobre nós. Sopra sobre nós. Você que ora em línguas, ore em línguas. Ore em línguas, ore em línguas, ore em línguas. Ore em línguas. Como uma brisa suave, como uma brisa suave, mas que começa a bater sobre as águas. Sopra sobre nós, Espírito. Sopra sobre nós, Espírito. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como sopraste, Senhor, em Gales, como sopraste na Rua Azusa, como sopraste na Índia em 1905, como sopraste em Pensacola, como sopraste, Senhor, no Pentecostes, como sopraste sobre todo aquele sedento. Sopra sobre nós nessa noite. Sopra sobre nós essa noite. Sopra sobre nós essa noite. Porque Ele disse: eu derramarei água sobre o sedento e rios sobre
Espírito, Tu és bem-vindo, Tu és bem-vindo, Tu és bem-vindo, Tu és bem-vindo. Glorifique Ele, glorifique Ele, glorifique Ele. Rabassoga da manda, rabassoga das. Rachera massoga da manda, rabassoga da massoga da rabassoga da das. Rabassoga da manda, rabassoga da das. Alguns que estavam dormindo, ouça isso, igreja. Em Efésios capítulo 5, desperta tu que dormes. Alguns que estavam dormindo, você estava num sono profundo, espiritualmente como se estivesse morto, mas nessa noite, não por ninguém que está aqui, a não ser aquele que vive e que reina para todos sempre, aquele que tem as chaves da morte e do inferno, aquele que com seu sangue nos comprou e nos libertou das trevas e nos trouxe a posição de filhos por causa dele, por causa dele, por causa do seu Espírito que está aqui e que está dentro de você, e que quem teme, como diz as Escrituras, irão do seu interior rios de água viva, rios de água viva, rios de água viva. Esses rios estão dentro de você, eles não correrão de fora para dentro, mas se você crer, você flui. Se você crê, você flui. Deus não te chamou para ser um espectador. Deus não te chamou para ser um espectador. Deus te chamou para participar dos seus milagres, para participar da sua vida, para participar do seu mover, para participar do que Ele está fazendo na terra. Mas Samuel, você não sabe o que eu estou vivendo. Você não sabe a frustração que eu vivo. Você não sabe a decepção que eu estou vivendo. Você não sabe a angústia que eu estou vivendo. A água é um dos elementos essenciais para o ser humano. Não conseguimos viver mais do que 7 dias sem água. Há pessoas que têm ficado mais do que 7 dias sem a comunhão do Senhor, sem a comunhão do Espírito, que é a sua água manifesta. E o Senhor tem te chamado: venha e beba de graça da água da vida. Essa é uma das últimas palavras do Apocalipse. Quem tem sede, venha e beba e receba de graça. Talvez você está como aquela árvore morta no tronco, que fala lá em Jó 14:7. Mas ao cheiro das águas você viverá e dará frutos como a planta nova. Você será como uma planta nova, mais do que os teus melhores anos diante do Senhor. Deus é possível, não há impossíveis para Ele. Ele pode fazer mais do que Ele já fez em toda a tua vida em 1 segundo. Os discípulos não tinham pescado nada, eram exímios pescadores, mas uma palavra mudou a realidade deles. Joga aqui. Eles obedeceram imediatamente. Deixa eu te falar uma coisa: um dos maiores avivamentos da história no país de Gales, em 1904 para 1905, um jovem, Evan Roberts, com 13 anos, ele começou a pedir o seguinte: Senhor, me enche do teu Espírito e traz avivamento sobre o país de Gales, traz um reavivamento sobre o país de Gales. Com 26 anos, em 1904,
e rompeu um dos maiores avivamentos da história. Em meses, 100.000 almas se converteram, numa população de 1 milhão. 10% da população do país de Gales se converteram em meses, por causa de um jovem sedento. Se é para o Senhor, faça mais forte, glorifique o seu mover, glorifique o seu poder, glorifique Ele. Mas tinha 4 fundamentos que Ele estabeleceu, eram 4 regras. Era abandonar o pecado, confessar publicamente qualquer pecado, abandonar qualquer coisa duvidosa, obedecer imediatamente o que o Espírito Santo mandasse, que confessasse Jesus como Senhor. E esse foi um dos maiores avivamentos. Isso inspirou o avivamento na Índia, no meio de uma mulher, uma viúva, que abriu uma casa para abrigar jovens viúvas, órfãos, por causa de uma fome grande que teve na Índia naquela época. E elas começaram a buscar o avivamento, até que um dia, lá no alojamento, uma menina olhou para sua companheira do lado e viu que ela estava pegando fogo, e veio, sabe fazer o que? Ela foi pegar água para jogar nela. Só que não era fogo natural, era o fogo do Espírito Santo, e rompeu o avivamento no meio daquelas jovens. Um dos avivamentos mais modernos, eu digo por causa que é algo que é da nossa época, e eu estive lá em Pensacola, nos Estados Unidos, em 1997, no Dia dos Pais, no ano de 1995. Começou um avivamento, querido, que foi algo tremendo para aquele país e para tantos lugares que foram lá visitar, inclusive eu fui um. Mas, querido, foram milhares de conversões. Teve até milhares de um homem que não tinha um pedaço, que eu acho que foi uma guerra, perdeu alguma coisa, explodiu alguma coisa e o braço cresceu. Cresceu, milagre criativo. Coisas tremendas. Tem coisas que você põe na internet. Mas o pastor daquela igreja, e muitas vezes sozinho, na primeira fileira, não tinha ninguém para ouvir, ele gritava. Ele queria o mais profundo de Deus. Ele queria: Deus, tem que ter mais, tem que ter mais. Talvez alguém está dizendo aqui: tem que ter mais, tem que ter mais. Não pode ser só isso. Vida cristã não pode ser só isso. Não pode ser ir para o culto, volta para o culto, trabalho, não, tem que ter mais. E aquele homem clamava e gritava, até que um dia o Senhor disse: continue me buscando, filho, e você me achará. Você me achará. Abre Isaías 58 rapidinho. Não perca que o Espírito está ministrando. Isaías 55. Olha o versículo 1. Ó vós todos que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Vinde às águas, comprai, mas sem dinheiro, porque na verdade já foi pago pelo sangue de Cristo. Vinho, uma das representações do Espírito Santo. Água, vinho, vento, fogo, azeite. Hoje eu quero apenas falar sobre água. E aqui diz o seguinte, no versículo 6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Eu quero dizer uma coisa, que nós ainda podemos achar Ele. Aleluia. Nós podemos achar Ele, Ele não está longe. A palavra dele está perto de nós, na nossa boca e no nosso coração, e Ele mesmo está dentro de nós. Você consegue imaginar isso? Porque continuarmos muitas vezes, como eu estava vivendo uma vida medíocre. O cristianismo, desculpa, como o pastor Daniel fala, eu vou abrir o coração. Eu pedi perdão na era da para a igreja. Eu estava vivendo um cristianismo medíocre, uma comunhão com Deus medíocre. Até que um dia, olha que interessante, fui convidado para ministrar uma conferência profética. Ministrei numa sexta, e no sábado eu fui lá para estar junto, prestigiar, para receber e tal. Eu sabia que eu tinha que ir naquele
eu digo, querido, às vezes é num segundo que Deus faz algo que pode marcar toda a tua vida e uma geração inteira. Uma nação pode ser convertida por causa de um segundo diante de Deus e o que Ele faz naquele momento. No momento da adoração, daqui a pouco, sabe quando você sente que Jeová te pega? Eu queria continuar com as mãos levantadas. Foi ministrada uma música que eu me lembro no início do meu ministério de cura, pastor Daniel. Eu gostava de ministrar essa música quando eu ministrava nas igrejas. Ela diz, uma música muito conhecida. E começou a tocar aquela música. E eu senti o Senhor dizendo, eu estou fazendo de novo, estou começando de novo. Consagro tudo o que sou, de gratos louvores, transborda o meu coração. A minha vida é entrega. Sabe, queridos? Naquela noite, Deus começou a mexer algo comigo. E aí o Senhor começa a cercar a gente de certas coisas que impulsionam a gente. Eu comecei a vir ministrações avivalísticas, daí, de repente, desde o início de março, comecei a acordar de madrugada para orar, para buscar o Senhor. Algumas vezes eu dormia, algumas vezes ficava ali lutando até começar a orar. Na manhã de hoje eu acordei 15 para 5, comecei a conseguir orar mesmo, até minha mente parar, era 6 da manhã, e aí continuei, e aí o Senhor começou a ministrar coisas que Ele está fazendo, Ele vai fazer hoje à noite. E aí, queridos, a minha ranzinzeza, dizer assim, minhas desculpas dizer assim, mas eu não consigo me concentrar, orar, eu esqueço, eu ficava indignado, chateado e já levantava. A gente precisa ser perseverante. Sabe, Mateus 6, quando disse para a gente orar em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto. Não diz o teu Pai que te ouve em secreto, Ele te ouve, mas Ele, entenda uma coisa, Ele está te vendo. Ele está te vendo. Ele está vendo a tua luta, Ele está vendo o teu sono, Ele está vendo que você está abrindo mão de uma das coisas mais importantes, que é o sono. Quando você jejua, se você jejua uma refeição, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 7 dias, não importa. Você está abrindo de coisas essenciais para ti, para dizer a Ele que Ele é mais importante do que a coisa mais importante para a tua subsistência. Ele está te vendo. Ele não apenas está ouvindo o que te está falando, quando talvez você consegue falar. Porque talvez você não consegue nem falar, porque a dor é tanta, a luta é tanta, a dificuldade é tanta, você não consegue nem orar. Parece que tem vezes que o céu está aberto, parece que tudo flui. Mas tem muitas vezes que é tão difícil, tão difícil. Deus vê as tuas lágrimas. O Pai que te vê em secreto, Ele está te vendo e Ele vai recompensar todo esse tempo que você está abrindo mão para buscá-lo. Deus está chamando a sua noiva, essa noiva que experimentará o arrebatamento, para um tempo de comunhão como jamais antes. Deixa eu falar uma palavra que o Espírito Santo me revelou nessa manhã. Oséias capítulo 6. Tem como projetar? Está projetando? Versículo 20. E tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou, nos sarará, fez a ferida e a ligará. Preste atenção. Depois de 2 dias nos dará vida. Como é que você traduz a palavra avivamento? Um verbo, um artigo e uma preposição. É
ajude aí quem não for prova. Dar vida. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. 2 dias. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Eu já tinha ouvido falar sobre a questão do terceiro dia, terceiro milênio e tal, mas o Senhor me abriu os olhos para algo que eu não tinha percebido aqui. Depois de 2 dias nos dará vida, no terceiro dia nos ressuscitará. Mas peraí, depois de 2 dias é o terceiro dia. E também esse terceiro dia Ele nos ressuscitará. Nós estamos no terceiro dia depois do nascimento de Jesus, o terceiro milênio. Este milênio terá o maior avivamento da terra, que culminará no arrebatamento da segunda vinda de Cristo, onde nós ressuscitaremos. Aqueles que já morreram ressuscitarão, aqueles que estão aqui serão arrebatados e viveremos diante dele. Nós estamos vivendo, estamos prestes a viver o maior avivamento que já passou na terra. E depois desse avivamento, nós estaremos com Ele. Ele dará vida. Água traz vida. Por que eles precisavam de água? Por que a água é tão importante? Por que eles precisavam achar água? Porque é onde uma civilização começava. Lembra do poço de Jacó? Eles precisavam achar água para começar a montar as suas cabanas para viver ali. Sem água não existe vida. Nosso corpo é 60%, 70% de água. Entenda, querido, nosso corpo espiritual, nossa vida tem que ser 60%, 70%, na verdade 100% do Espírito Santo. Nós temos que estar mergulhados nele. Deus tem nos chamado de igreja. Entenda uma coisa: não há vida espiritual, não há vida com Deus, não há vida cristã sem o Espírito Santo, sem Ele viver, sem Ele habitar, sem Ele andar conosco, sem termos intimidade com Ele. Senão estamos apenas dormindo, somos como mortos. Como diz um pregador muito usado, nós precisamos respeitar o Espírito Santo. Nós precisamos conhecer. Eu citei João capítulo 7, 37. Talvez alguns talvez não tenham se atentado, mas no começo do capítulo 7 fala que eles, depois de Jesus andava para a Galileia e já não queria andar pela Judeia, porque os judeus procuravam matá-lo. Estava próxima à festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, uma das 3 principais festas dos judeus: a Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Tabernáculos ou festa das tendas, festas das cabanas. O que acontecia ali? Eram 7 dias de festa. Você pode ver isso em Levítico capítulo 23. Versículo 33, para quem não está. E no último dia, e aí olha que interessante, no versículo 37, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, entenda uma coisa, querido, eles faziam uma procissão com ramos, o povo, e vinha e marchava ao redor do altar de sacrifício, e no 7º dia davam 7 voltas, que lembrava as 7 voltas sobre as muralhas de Jericó. Mas tinha uma questão ali, que todo dia vinha um sacerdote e ele derramava, quando o povo fazia esse negócio, uma chaga lá, o sacerdote vinha com um jarro e pegava a água no tanque de Siloé e derramava ali sobre o altar. Era uma alusão, querido, a água da rocha que eles tinham como provisão na peregrinação do deserto. A festa dos tabernáculos é uma lembrança desse tempo onde havia a provisão de Deus, de uma forma sobrenatural. Por isso a festa das tendas, então eles montavam tendas, enfim, tem toda uma questão de como acontecia. Então, era algo muito tremendo, era uma festa muito festiva. E eles agradeciam pela colheita que tinha acontecido e ao mesmo tempo oravam pelas chuvas, pela água para a próxima colheita que viria. E imagina assim, o sacerdote derramando aquela água sobre o altar, eles entendendo que aquela água é uma alusão àquela água que eles tinham e que depois Paulo fala em 1 Coríntios da rocha, da água que eles bebiam espiritualmente de Cristo.
E aquela água então que falava das chuvas também que viriam, chega Jesus e clama, provavelmente naquele momento, diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Você consegue imaginar isso? No último dia, no momento mais importante, Jesus chega e clama e diz isso: venha a mim e beba, quem tem sede. E ele diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Lembra das águas que ele falou para a mulher samaritana? Quem beber da água que eu lhe der, nunca jamais terá sede. Você parou para pensar naquele momento que água que ele estava falando? Qual é a água que ele está falando? A Bíblia explica aqui, o evangelista fala, versículo 39: isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda Jesus não tinha sido glorificado. Ele estava falando do Espírito Santo. Ele disse: quem quiser, venha a mim e beba. E o melhor que é, de graça. Agora, esse cumprimento, nós sabemos, aconteceu ali no Pentecostes, na festa de Pentecostes, em Atos capítulo 2, um texto por demais conhecido. A gente nem precisaria ler também todo ele, mas quando o Espírito Santo veio e eles começaram a falar em outras línguas, é interessante que alguns estavam zombando, né, dizendo que estão embriagados. Lembro que vinho, ele é um dos símbolos do Espírito Santo. O vinho não apenas representa o sangue de Cristo, mas também tem uma alusão à questão do Espírito Santo. Lembra que Paulo fala em Efésios capítulo 5: e não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, dissolução, mas deixa eu falar uma coisa, querido. No grego ali, o verbo no imperativo, do modo como estava ali no presente, é: deixai-vos encher do Espírito. Existe uma diferença: enchei-vos e deixai-vos encher do Espírito. Sabe por que deixai-vos? Porque o Senhor quer, igreja, entenda isso, Ele quer continuamente nos encher do Espírito. É como se Ele estivesse sempre com a água derramando sobre nós. Cabe a mim e a você abrir a boca, cabe a mim e a você chegar a Ele e dizer: Senhor, eu quero beber, eu vou beber, eu bebo. Não do vinho natural, mas do vinho espiritual. E eles zombando disseram que eles estavam cheios, estavam embriagados. Eu não sei, querido. Uma vez eu vi alguém dizer, talvez Pedro disse assim, do jeito que Pedro falou: valores galileus, o que estás vendo? Como é que ele teria lido esse texto? Uma linguagem embriagado pelo Espírito. Vamos lá. Esses homens, versículo 15, não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isso é que foi dito pelo profeta Joel. Talvez me entenda. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Você já viu alguém embriagado pelo Espírito de falar como se fosse um bêbado? Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões. Estava pregando em Florianópolis 2 semanas atrás. De repente a Rebeca do meu lado disse: papai, eu vi Jesus. Ele é muito alto. E ele estava com as mãos estendidas para mim. E ele veio e falou comigo. Acontecerá nos últimos dias. Há 2000 anos atrás já era os últimos dias. Alguém, não vou nem entrar nessa era, mas tem alguns que acham que era só para aquela época. Depois o Espírito se manifestou de novo e Pedro viu: olha, como aconteceu no princípio, aconteceu agora. Nós não podemos rejeitar a água para esses que também foram batizados, né? Foram cheios do Espírito como nós. Essa promessa é para que vocês, os que estão distantes. Mas tem uma coisa: vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos jovens terão visões.
Mesmo que você não seja casado, não tenha filho, diga comigo o seguinte: os meus filhos não serão embriagados pelo mundo. Eles não serão viciados. Eles não serão prostitutos. Eles não serão pecaminosos. Eles não serão uma vergonha para o nome do Senhor. Eles profetizarão. Eles terão visões. Eles serão agentes do avivamento. Os nossos filhos não foram criados, querido, para serem tragados pela ideologia de gênero, para serem tragados, querido, por tanto lixo que tem no mundo. Os vossos filhos profetizarão. Os vossos jovens terão visões. Tem acontecido, querido, de tantos cultos, você, alguns até eu já compartilhei ali, você já deve ter visto crianças sendo tomadas pelo Espírito Santo, falando em línguas. Nós estamos vivendo, querido, o início desses últimos dias. Entenda isso, igreja. Nós estamos no terceiro dia, onde o Senhor está derramando este avivamento, para que possamos realmente apressar a vida de Cristo, e será o maior avivamento de todos os tempos. Mas existe um preço a ser pago, não com dinheiro, mas um preço de oração, um preço de santidade, um preço de jejum, um preço de entrega, um preço de renúncia. Eu não posso esperar grandes coisas de Deus se não fizer grandes coisas para Ele, disse o grande homem de Deus. E não é grandes coisas, talvez maior, vou fazer o quê? Quem quiser ser meu discípulo, Jesus disse: negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga. Tomar cada dia a sua cruz é você renunciar ao pecado, é você dizer não ao pecado, às coisas que querem estragar, negar-se a si mesmo. É você negar o seu sono, é você negar a sua fome, é você negar coisas que são totalmente lícitas por um tempo, para se dedicar àquele que é o mais importante da minha e da tua vida. Não é só tomar a cruz, é negar-se a si mesmo. Entendeu? Tem uma diferença. A si mesmo. Deixa eu falar uma coisa que o Senhor falou para mim naquele texto. Quando adoraram o bezerro de ouro, Moisés pegou aquele bezerro, jogou no fogo, moeu, espargiu ali sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Nós bebemos daquilo que é o mais importante na nossa vida. Se o Senhor é o mais importante, nós bebemos dele. Se a nossa reputação, se o nosso cônjuge, se os nossos filhos, se qualquer coisa toma o lugar dele, isso se torna dentro do nosso coração, e é disso que nós estamos bebendo. Quando bebemos, esses dias eu precisei fazer um exame, eu tinha que tomar ali em determinada hora 1 litro de água a cada 15 minutos até acabar. Beleza. Só que eu não tinha me dado conta que ia ter que tomar naquela hora, e eu pego uma água de coco e tomei acho que meio litro de água de coco. Quando eu fui tomar, poucos minutos depois daquela água que eu precisava, pensa que coisa difícil para tomar. Sabe por que muitos não têm sede de Deus, querido? Sabe por que falta sede e fome na igreja? E muitas pessoas, não igreja, estou falando de forma geral, mas está acontecendo tantos. Tantos estão dormindo, porque estão saciando a sua sede, a sua fome com coisas que não são do Senhor. Tinha uma época que eu saciava a minha sede, a minha fome com Facebook. Aí minha esposa me deixou pedir. E se eu não cuidar, daqui a pouco eu posso estar me saciando, e quando eu vejo o tempo que eu podia estar com o Senhor, estou eu lá. Tem gente, tem os games, tem outros que tem tantas coisas, gente. Um dia diante do Senhor vale mais do que
Quantos dias em outro lugar? Quanto? 1000. Um dia vale mais do que 1000. Uma hora vale mais. Não dá para fazer essa comparação. Um minuto diante do Senhor, querido. Um minuto diante do Senhor pode mudar a tua história. Pode mudar, querido, completamente a realidade que você está vivendo hoje, seja ela qual for. Seja ela qual for. Um dia diante dele, por isso que ele diz: na tua presença há plenitude de alegria. Você sabe o que é alegria plena? Você consegue imaginar o que é alegria plena? Não existe um resquício de tristeza. Ela pode durar uma noite, ela é temporária, mas a alegria vem ao amanhecer. Entenda uma coisa: quanto mais nós vivemos diante dele, mais essa alegria plena nos encherá. Mais essa alegria plena. Querido, quando nós estamos diante dele, entenda uma coisa: é muito bom ter a sensação da presença dele, mas mesmo não tendo a sensação, nós precisamos ter a fé na presença dele. Entenda isso. Você está diante dele, você está, parece um céu de bronze. Às vezes eu chegava nessas manhãs assim, cara, assim, o que aconteceu? Parece o Senhor, sabe, se esqueceu, me abandonou, sei lá. Eu ficava pensando, foi tão bom aqueles primeiros dias, né? Quando eu me lancei assim, tão pá, de madrugada, estava com uma expectativa para acordar às 5 da manhã para orar, cara. Eu não conseguia imaginar eu fazer isso antes, de março para trás. Eu amo sono, não sei se alguém não sabe. Hoje que eu durmo 4 horas e pouco, 5 horas e pouco, e estou de boa. Você se torna um hábito. E mesmo que não aconteça nada, você pensa que não está acontecendo nada, porque Ele está te vendo em secreto. E aquele teu clamor, aquela tua oração, no devido tempo, virá chuva sobre aquelas sementes, e Ele entrará com providência na tua vida. Mas é diante dele, é aos pés dele. Não se preocupe em fazer tanto para ele se você não estiver com ele. Como disse no nome de Deus, não importa quanto fazemos para Deus, mas o quanto de Deus nós fazemos. Quanto tem de Deus aquilo que fazemos para ele. Jesus chamou os discípulos primeiro para estarem com ele, depois os enviou a pregar. É estar com ele. É a Maria ali, é a Maria. Ele disse para Marta: uma coisa só te basta. Você anda preocupado com tantas coisas, mas uma só coisa. Maria escolheu a melhor parte, e essa não será tirada. Você está agitado com muitas coisas, está preocupado com muitas coisas. Uma coisa te basta, vá aos pés dele. Fecha o teu quarto. Fecha a porta do teu quarto. Não só necessariamente fechar a porta do teu quarto, mas você precisa ter um tempo de quietude, um tempo de não ser interrompido. Um tempo como também dos homens mais usados por Deus nesse século, no século passado. Quando o presidente do seu país ligou para ele, a secretária chamou, ele disse que não podia atender porque ele estava falando com o presidente do universo. Não atendeu o presidente do país. Amor, eu vou ter que deixar a Rebeca ficar me chamando lá na cama. Não vou mais te chamar. Às vezes a Rebeca chama: papai, lá pelas 5h30 da manhã, eu vou lá. Aí eu resolvo ficar um pouquinho do lado dela. Quando eu vejo já é 7 e pouco da manhã, eu perdi meu tempo de oração. A gente vai ter que deixar um jeito para isso. Ele não atendeu o presidente do universo, aliás, o presidente do seu país. Que se nós não valorizarmos a presença de Deus, nós perderemos as coisas de maior valor nesta vida. Começar pela sua própria presença. O Pai que vem em secreto, Ele vai te recompensar. Ele vai te recompensar. Coloque-se de pé. Ele vai te recompensar.
Sabe, quando Pedro falou, isso acontecerá nos últimos dias, o Espírito seria derramado. Ele termina dizendo: mostrarei sinais do céu, a lua, o sol. Fala sobre o sol se converter, em escuridão, a lua em sangue. Alguns até acham que já tinha a ver com as luas de sangue, com os eclipses. Mas em Apocalipse 6:12 fala que o sexto selo, onde isso vai acontecer. Então aquele tempo, querido, começou no Pentecostes e não acabou. Vai até o arrebatamento. Entenda que o que aconteceu no Pentecostes e o que tem acontecido em tantos lugares do mundo. Vocês viram o que aconteceu em Êxodo? Uma sede, uma fome de buscar a presença do Senhor. Isso influenciou, eu vou falar também, outras universidades, outros lugares. Esses avivamentos que são marcados por pessoas, às vezes começou com uma pessoa, como foi em Evan Roberts. Avivamento das Ilhas Hébridas. 2 senhoras de idade começaram a orar nas madrugadas, em lugar frio lá acima, se não me engano, da Escócia. E aí jovens também começaram a se reunir para orar. Tinha um clube santo. Os irmãos Wesley, John e Carlos Wesley e George Whitefield. Aqueles homens foram tremendamente usados por Deus. Charles Finney, homem que ele entrou numa fábrica. A mulher começaram a olhar para ele, começaram a sentir convicção de pecados, começaram a se arrepender. No avivamento do país de Gales, os caras iam para os bares, pegavam uma bebida e não tinham coragem de levar a boca, saíam, bares fechavam. Não teve jogo de futebol porque não tinha gente para ir para os estádios, porque eles queriam a presença de Deus, eles iam para as igrejas. Avivamento, alguém diz que é Deus se mudando de lugar. Ele vai e habita assim no lugar. Deus está em todo lugar, amém? Mas Ele é algo palpável. Não tem como não identificar que o lugar está em avivamento. Agora preciso de homens e mulheres que clamem, que sejam desesperados pela presença dEle, que sejam desesperados por viver uma vida de santidade, uma vida de obediência ao Espírito Santo, uma vida de entrega ao Espírito Santo. Feche os seus olhos. Comece a dizer que Ele é o Senhor. E eu quero que você pense bem nisso. Talvez você não está com sede, porque a Bíblia diz em Isaías 44: eu derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Comece a pedir sede para o Senhor, porque não é normal não termos sede. Não é normal o ser humano não sentir sede. Se um ser humano não sente sede de água mesmo natural, alguma coisa está errada. Se nós não temos sede dele, alguma coisa está errada no nosso DNA espiritual. Desculpa. Alguma coisa está errada. Talvez tenhamos que nos converter no sentido de nos arrepender por não termos sede dele, por não desejarmos ele, por não desejarmos a sua presença. Talvez alguns precisam se questionar qual o motivo que você veio para o Senhor. Aquele que tem água viva é o que Ele pode fazer por você, ou é Ele? É Ele que sacia, ou é o que Ele pode fazer por minha vida, por minha família, por minhas finanças, no meu trabalho, nos meus negócios, no meu filho? Ainda que Ele pode e quer fazer tantas coisas maravilosas na nossa vida, na nossa casa, mas enquanto Ele mesmo não for a coisa mais importante na nossa vida, não adianta ir para a terra prometida que emana leite e mel, e com um baita de um anjo, que certamente era Miguel que ia à frente, se Ele mesmo, o Senhor, não for. Moisés entendeu isso. Não nos faça subir deste lugar, Senhor, se a Tua presença não for conosco. Você consegue imaginar isso? Ele preferiu ficar com 3 milhões de murmuradores num deserto abrasador, mas com a certeza que o Senhor estaria ali, do que ir para a promessa, do que ir para as bênçãos, do que ir para o gozo, do que ir para uma terra abundante, e com um baita anjo
do Senhor, eu quero ter visões de anjos. Quem poder ver Miguel, Gabriel? Tem muitos que acham que quando vem um anjo é capaz de escrever um livro sobre isso. Eu vi um anjo. Certamente isso vai abençoar muitas pessoas, mas entenda uma coisa: eu posso ter um anjo, eu posso ter tudo de bênção num lugar sem ter ele, sem ter a água viva, sem ter a presença dele. Espírito Santo, começa a clamar a Ele, querido. Se você está entendendo o que o Espírito está dizendo à igreja, comece a clamar do fundo do seu coração. Se você tem vivido uma vida de superfície, querido, com água pelos artérios, se os teus olhos têm visto coisas que não deveriam ver, querido, se a tua boca tem falado coisas que não deveriam falar, que você não teria condições de dizer isso em nome de Jesus, se o que você diz, querido, não traz glória a Deus, se não há uma coisa, querido, sabe, que você não diria diante do Senhor, e você está diante do Senhor. Alguns sabem aqui os posicionamentos que precisam tomar, e tem coisas que você está esperando Deus fazer e mudar na tua vida, mas eu digo uma coisa, querido, com todo amor: arrependa-se, arrependa-se, volte para Ele, volte o seu coração totalmente para Ele. Isso foi um clamor, isso foi o que Deus falou em Joel: antes dos últimos dias, antes de derramar, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Isso com jejum, com pranto, com choro. Chore os sacerdotes. E ele envolvia o noivo, a noiva, as crianças, envolvia todo mundo. Todos os avivamentos são marcados por arrependimento, querido, por confissão de pecados, por uma consciência da presença dele. Peça ao Senhor: Senhor, gera no meu coração sede e fome. Se você não sente ainda isso, peça ao Senhor, arrependa-se e peça: Senhor, eu quero ter sede, eu quero ter fome de Ti, porque eu quero experimentar um avivamento na minha vida, na minha família, na minha posteridade. Eu quero Te conhecer como jamais eu Te conheci antes. Esse capítulo de Oséias, logo depois desse texto diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O avivamento virá num conhecimento, querido, profundo, num conhecimento onde nós mergulhamos. Não é um conhecimento intelectual, não é saber apenas as coisas da Bíblia, é dizer: Deus, Deus, eu preciso de Ti, eu preciso de Ti, Espírito Santo, me enche, eu me deixo encher, eu me deixo encher, eu me deixo encher. Enche-me, enche-me, enche-me. E quem quer isso, venha para frente, como sinal dizendo: Senhor, eu quero isso, eu quero ser cheio, eu quero ser cheio, eu quero das Tuas águas. Eu não quero viver na superfície, eu não quero viver um cristianismo medíocre. Eu quero Te conhecer como nunca antes. Esse é Teu tempo, essa é Tua hora. Um dia diante do Senhor vale mais do que 1000 em outro lugar. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar todos os dias no Seu tempo. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada Te buscarei. A minha alma tem sede de Ti, o meu corpo Te deseja, como estando numa terra deserta, cansada, sem
quero beber, eu quero beber, eu quero beber. Eu quero das águas, eu quero das tuas águas, eu quero das tuas águas, eu quero das tuas águas. Clame, clame Ele, clame Ele, clame Ele, clame Ele. Eu quero te amar mais, Senhor. Eu quero te amar mais, Senhor. Eu quero te amar mais, Senhor. Eu quero ser desesperadamente apaixonado por ti, pela tua presença, onde nada mais ocupa esse lugar. Oh Espírito, oh Espírito. Alguns estão sentindo como um calor no seu peito. Deus está recebendo a chama. Ele está recebendo a chama para você ser um tição tirado do fogo. Buscar-me-eis e me acharei. Quando me buscardes de todo o vosso coração. Não é parte do meu coração, não é 90% do meu coração, não é 99% do meu coração, é 100%, é 100%. Quero beber da tua fonte, mergulhar no teu rio. Teu rio, eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar, sinto fluir, teu rio divino aqui, Deus está chamando muitos a tomarem posicionamentos firmes. Você sabe o que precisa ser feito. Você sabe o que precisa ser abandonado. Vai ter um Pai de amor que nos ajudará. Ele conhece a tua dificuldade, Ele conhece a tua limitação. Ele te vê em secreto. É nesse secreto que podemos nos despir diante dele. O quarto dele é o lugar onde nos despimos. Dispa-se diante dele. Faça como Naamã. Tire a armadura e mostre qualquer letra que precise ser curado, para Deus te usar na plenitude do que Ele tem para a minha vida, para a tua vida. Quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas.
Você está diante dele, ainda que você está rodeado aqui de pessoas, imagina que você está diante do teu noivo amado. Deseje ele é o mais desejável entre nós. Você está vendo esse povo? Ele é lindo. Ele é lindo. Seus olhos são como chamas de fogo. Apaixone-se pelo Senhor, igreja. Apaixone-se pelo noivo. E você viverá as realidades mais tremendas de toda a tua história, de toda a tua existência. Derrame-se diante dele. Tu és o pequeno de mais precioso, Senhor. Tu és o pequeno de mais precioso. Nós te desejamos. Nós te desejamos. Deixa o espírito de oração, de graça e de súplicas tomar você. Teu dia de vida.